E aí, time, como que vocês estão? Vamos falar hoje sobre uma coisa muito importante aí no dia a dia de um QA, né? Ou melhor, no dia a dia de uma empresa de QI, né? Uma empresa de desenvolvimento, num produto digital que tem tudo a ver com Scrum. Então hoje a gente vai falar sobre épico, story e task. Quais são as diferenças de cada um, tanto no papel quanto no dia a dia, e aí vocês vão entender o porquê que eu tô falando assim. E vou trazer aqui para vocês também algumas coisinhas a mais sobre o Scrum e sobre o dia a dia de quem trabalha aí com Scrum, né, de quem trabalha com um time ágil, ok? Então, galera, eu sou o Manny, que o Engineer, e bora pro vídeo. Então, time, vamos lá. Hoje eu vou trazer para vocês aqui um vídeo que ele é mais voltado aí para metodologia ágil, tá? Não é necessariamente nada técnico, né? Nada tão relacionado com QA, nada relacionado com desenvolvimento. Na verdade, nós vamos falar sobre alguns pontos sobre a metodologia ágil do Scrum. Se vocês quiserem que eu traga mais vídeos falando sobre Scrum, por favor, deixem aí nos comentários. Se vocês quiserem, deixem as dúvidas nos comentários. E é claro, se vocês gostaram, não esqueça de dar o like, hein? Por favor, ajuda muita gente. Mas então, galera, como nós vamos falar aí sobre épicos, stories e tasks, que são três nomes que confundem muito as pessoas, tá? E eu vou te dizer que me confundiu por um tempo também, porém, eu quero tentar sanar essas dúvidas. Por causa disso, né, como eu vou falar sobre épico, task e story, eu vou tentar trazer aqui para vocês um pouquinho sobre de como funciona aí uma sprint, né? Eu vou explicar o que é sprint, por que existem cada um desses nomes, né, que eu já mencionei, e como que funciona. Ok, galera? E óbvio, né? Eu vou também falar para vocês como que no papel tá escrito, né? Como que deveria ser e como normalmente a gente encontra nas empresas. Para caso você aí que tá querendo uma vaga de QA, você chegue já na empresa entendendo como funciona, né? Como funciona esse processo, entendendo já as nomenclaturas para você não se perder. Ou caso você aí que trabalha já num time ágil, porém ainda tem esses problemas, essas dúvidas e quer tirar, né? Ou até mesmo para você tentar aplicar, né, essas mudanças na sua empresa, fica aí até o fim que eu tenho certeza que vai fazer diferença no seu dia. Mas galera, quando você está utilizando a Scrum, nós trabalhamos com sprints, perfeito? O que são sprints? Sprints é um tempo determinado que pode ser de uma semana até um mês para vocês trabalharem. E como que ela vai acontecer, né? As sprints, elas vão ser definidas primeiro quanto tempo elas vão durar, né? Como eu disse, pode ser de uma semana até um mês. Na maioria das vezes, para não dizer em todas, eu trabalhei com sprints de 2 semanas, tá? É muito comum que você encontre sprint de 2 semanas. Eu trabalho já há 8 anos aí, eu não lembro de ter trabalhado com sprints menores ou maiores. Eu já trabalhei perto de times que estavam trabalhando com sprints de 1 semana, mas sinceramente eu acho muito curto e eu gosto muito de trabalhar com 2 semanas. Tudo bem que eu já tô bem acostumado, como vocês podem ver, mas eu gosto muito de trabalhar com 2 semanas de sprint. Tá, tudo bem, Manny, beleza, você falou aí 2 semanas de sprint, tá, mas o que você faz nas 2 semanas de sprint? Nós já falamos aí sobre rituais do Scrum, né, que nós utilizamos de metodologia ágil, que seria aí a planning, a grooming, a daily, a retro, que são todas aí os rituais que nós fazemos, né, em um time ágil. Inclusive, se você quiser, pode dar uma olhada aqui no nosso canal, a gente tem um vídeo falando só sobre nomes desses rituais, o que eles significam e como eles funcionam. Então dá uma olhadinha aí. Porém, como nós estamos falando aí da sprint, o que acontece? Quando você está criando a planning, né, você junta todas as atividades que serão feitas naquela sprint, ou seja, você vai juntar as atividades que todos os desenvolvedores e QAs vão trabalhar ali dentro de 2 semanas, e nessas 2 semanas a intenção é entregar todas essas atividades. Lembrando que essas atividades, não necessariamente você precisa entregar tudo. Se vocês estão entregando todas as atividades nessas 2 semanas da sprint, significa que seu time está indo muito bem, e talvez signifique que você até tenha que aumentar a quantidade de atividades que vocês estão entregando. Se não, né, se vocês não estão conseguindo dar conta, significa que vocês têm que diminuir a quantidade de atividades. É basicamente para isso que existe esse timing de 2 semanas, para a gente entender quantas atividades vão entrar nas nossas 2 semanas, na nossa sprint, para que a gente consiga finalizar, né? E obviamente a gente priorizar cada uma das atividades, qual tem que ser entregue primeiro, ou qual tem a prioridade de ser entregue, e qual tem menos prioridade de ser entregue. Ok? Então, perfeito. E aí que vai entrar, né, quando você tá falando sobre sprint, é aí que vão entrar o nome de épico, task, story. Legal? Então vamos aqui pro computador para eu mostrar um negócio para vocês. Legal, galera. Então vamos lá. A gente vai falar aqui sobre épico, ok? Então esse daqui vai ser o nosso épico. Vamos trocar a corzinha dele, vou deixar igual. Fica no gira, que é roxo. Então quem traz o épico, né, é o próprio PO. O que é o épico? O épico é como se ele fosse parte de uma iniciativa, né? Então a gente tem aqui a iniciativa, e aí o PO, né, ele vai pegar essa iniciativa e transformar no épico.
tá bom? Então o que poderia ser uma iniciativa, tá? Eu vou tentar trazer aqui uma iniciativa na qual eu estou trabalhando atualmente. Eu estou fazendo uma biblioteca para que os desenvolvedores possam usar a automação de uma forma mais simples, tá? Não vou entrar em detalhes, até porque não faz sentido, eu só quero trazer mais ou menos o que é a iniciativa. E essa vai ser a iniciativa. A iniciativa, ela pode ter um ou mais épicos, tá, galera? Então, uma mesma iniciativa pode trazer mais um ou mais épicos. E o que o épico vai retratar? O épico ele vai retratar o que é o total daquela atividade a ser feita. Então, por exemplo, eu tenho que criar ali, né, uma biblioteca que vá fazer com que facilite a vida dos desenvolvedores para poder rodar a automação e, obviamente, para poder ajudar a contribuir na automação. Esse seria o épico, né? Então é uma coisa bem abrangente, é um projeto grande, ele não está nada picado nem nada. Ele vai ser um projeto aí que ele pode durar um quarter inteiro, ele pode durar 2 quarters, dependendo. No caso, quando eu digo quarter, seria, 3 meses, né? Então, quarter é 3 meses, então ele demoraria aí 3 meses para poder finalizar. Então, é realmente uma task muito grande. E aí, de dentro dessa task, né, vão nascer as stories. E aí, do que as stories vão se tratar, né? As stories vão se tratar de descrever o passo a passo de como vai ser desenvolvido esse épico, né? Então, por exemplo, para eu poder fazer esse épico, né, que é criar essa biblioteca, eu tenho que ter uma story no qual o usuário tem que ser habilitado a rodar todas as automações local, por exemplo. E aí tem outra, né, que seria o usuário vai usar o CLI. Para quem não sabe o que é CLI, também temos um vídeo sobre CLI, mas é basicamente aí Command Line Interface, então é uma interface de linha de comando. Então o usuário vai usar o CLI para rodar as automações. Perfeito. Então, é isso daqui que uma história vai significar. Então, para poder criar esse cara, a gente vai quebrar em várias histórias, né? Então, é muito normal aí você ter histórias que elas têm o épico linkado. Inclusive, não só é normal, como é de extrema importância que isso aconteça, porque aí você consegue organizar melhor aí seu roadmap, você consegue organizar melhor as tasks que estão sendo feitas e da onde elas vêm, né? De qual ideia que elas vêm, de qual iniciativa elas vêm. E aí, no caso aqui, o épico, o que ele vai fazer? O épico, ele vai existir justamente para a gente se basear as histórias. E quem que está criando essas histórias, Manny? Essas histórias estão sendo criadas também pelo PO, né? Obviamente ele está acompanhando a criação dessas histórias, mas não somente o PO. Os desenvolvedores também fazem parte, os devs, os QAs, UX, né? UX designer. E é isso. Então todas as pessoas vão ajudar, né, a criar. E é justamente isso que a gente faz no refinamento. A gente olha para o épico, né? É muito comum que o PO já tenha criado boa parte das histórias e a gente vai refinar aqui junto com o PO, certo? Então, juntamente com o PO, nós, QAs, os devs e o UX, o pessoal do design, vão ajudar a criar essas tasks. Podem ter tasks que são somente de desenvolvimento, ter tasks somente são de design, né? Aí pode ter task que seja de desenvolvimento back-end, outra de front-end, tanto faz. Isso vai se tornar histórias, certo? Beleza. E aí, Manny, mas tá, a gente já falou sobre o épico, a gente já falou sobre as stories e onde que a task entra. Time, é bem interessante, obviamente eu pesquisei antes de fazer esse vídeo, eu sempre pesquiso antes de fazer os vídeos, para ver, obviamente, se o meu conhecimento de mercado está alinhado, né, com o conhecimento de artigos, né, de como deveria funcionar a ferramenta. Porém, eu já comentei sobre isso e Scrum é um framework, então ele é uma ferramenta que você usa da forma que você achar melhor. Óbvio, né? Sempre com limites. Mas a ideia é que você possa usar ele da forma que você quiser. E aí, a task, ela tem algumas pessoas que dizem umas coisas e outras pessoas que dizem outras. Eu vou tentar trazer aqui a experiência que eu tive e da maior quantidade de vezes que eu usei a task, tá? E como eu estou usando hoje também. A task pode ser duas coisas. Então a task sai do épico, ela é refinada, né, pelo time todo, e aí ela vai ser uma coisa mais simples. Então, por exemplo, a gente precisa de alguém para alterar um segredo do GitHub Actions, né? Então a gente tem lá um arquivo que tem uma informação, a gente precisa de alguém que atualize. Poxa, isso daí não é necessariamente uma história, né? Não vai fazer com que as funcionalidades desse épico sejam feitas. Isso vai fazer, obviamente, né, algumas coisas andarem mais rápido, porém não necessariamente tem a ver ali com o épico, mas você precisa dela na sua sprint. E aí você acaba criando uma task. Uma task é basicamente uma atividade que uma pessoa só consegue fazer, sabe? Isso é bem comum.
Porém, existe uma outra coisa que as pessoas chamam de task. Por exemplo, as stories é o desenvolvimento de uma tela de login. Eu, de novo, com a tela de login. E aí tem que ser desenvolvido tanto front-end quanto back-end, vamos dizer assim. Tem muita gente que acaba transformando essa story em duas tasks diferentes. E uma delas vai ser para o front-end, então o desenvolvimento do front, e a outra vai ser para o dev back-end, que é justamente aí uma task para uma pessoa só. Então isso pode acontecer também, tá? Você quebrar em tasks. E também tem lugar que chama direto as stories de tasks, tá? Então, por exemplo, isso é uma coisa que eu vou querer trazer aqui para vocês, porque no mercado, né, não necessariamente a gente usa tudo bonitinho, todas as empresas usam tudo bonitinho, às vezes tem alterações. Então, se você não vê nesse formato assim onde você for trabalhar, fica tranquilo porque é muito comum que isso aconteça, tá? Porém, essa é a forma aí mais aceita. Se você for conversar com alguém, se você for fazer uma entrevista, é muito interessante que você tente utilizar essas informações aqui. E, obviamente, não é nada escrito em pedra, como eu disse. O Scrum é um framework e as pessoas usam de formas diferentes, tá? Dependendo da empresa que estão, dependendo quem que tá tomando conta do Scrum, dependendo se realmente estão usando Scrum ou não, ok? E é isso. Como que essas nomenclaturas estão acontecendo na empresa que eu estou? Essas nomenclaturas, elas funcionam de uma forma diferente no time que eu tô. Hoje, no time que eu tô, é só eu, o QA, né, o QA Engineer, e um DevOps, né, que seria, inclusive, meu líder. Ele cuida de toda a parte de infraestrutura e de CI, CD lá da empresa. Obviamente, eu tô sempre ali ajudando, mas ele que faz toda essa parte e ele que ajuda a liderar. E a gente decidiu que, pro nosso caso, como que a gente usa? A gente fala assim, tudo que for para ser desenvolvido, então se a gente tem que comitar alguma coisa, né, se a gente tem que fazer um desenvolvimento daquilo, né, codar alguma coisa e vai precisar passar ali pelo GitHub, a gente chama de story. Tudo que for documental, né? Então, por exemplo, eu estou documentando a automação que eu estou desenvolvendo, ou CI, né? Como que funciona, como você pode usar o workflow de CI da empresa. Isso vai ser uma task. Então, tudo que não for código, né? Você não vai fazer ali um PR, a gente chama de task. E assim, a gente usa dessa forma, porque a gente não tem necessidade, nós somos só em dois, né, no time, a gente precisa fazer as coisas um pouco mais rápido, infelizmente a gente não tem nenhum PO, nenhum tipo de Scrum Master para ajudar a gente até a escrever as histórias que vão entrar para sprint, então a gente tem que fazer as coisas um pouco mais all hands, né? Eu mesmo crio as minhas próprias histórias, o meu líder que cria as histórias dele. É dessa forma que a gente resolveu utilizar as stories e as tasks. Eu acho bem interessante, eu não fico desconfortável, eu achei que funcionou bem para o nosso ritmo, porém, não é a forma que deveríamos estar usando, né, se a gente for ver no papel. Mas vejam como uma ferramenta, né, como o Scrum é uma ferramenta que você pode modelar aí dependendo da sua necessidade. Então, time, era sobre isso que eu gostaria de falar. Eu espero que vocês tenham gostado, espero que isso tenha tirado dúvidas de vocês. Vai aparecer um botão aqui para vocês poderem dar like, então, por favor, deixa seu like se vocês gostarem, isso ajuda demais o canal. A gente está trazendo conteúdo toda semana, inclusive aproveite e aperta o sininho aí se você estiver no YouTube, para vocês poderem receber sempre com as notificações, né? Os nossos vídeos, e a gente tem vídeo toda semana. Além disso, eu também estou trazendo algumas perguntas que eu acho relevante para fazer um vídeo, né? Então a gente também criou um quadro chamado Q&A do QA. Então, caso você tenha pergunta sobre QA, da área de tecnologia, como que o QA funciona, qualquer coisa relacionada a isso, pode mandar que a gente vai pegar seu comentário e vamos responder. Se ele for uma pergunta legal para fazer um vídeo, a gente vai fazer um vídeo sobre isso também. E, é claro, se alguma pessoa aí do seu time ainda tiver com dúvida disso, ou você está tentando trocar ideia com ela para tentar chegar a uma conclusão, mostra para ela esse vídeo também. Eu acho que vai ajudar um pouco, ou pelo menos para vocês se ajudarem a se alinhar, ok? Bem, eu espero que vocês tenham gostado. Tenham um bom dia. Tchau, tchau.